Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos entregar a vida do André nas tuas mãos, do ministro André. Pedir ao Senhor que o Senhor use ele, ó Pai, como o Senhor quer. Que o Senhor coloque aquilo que o Senhor quer falar para os nossos corações na boca dele, ó Deus. Que saia aquilo que o Senhor quer. Pai, derrame a tua unção sobre ele agora, ó Deus. E use ele nesta noite, ó Pai. Use tremendamente o teu filho amado nesta noite. Eu entrego a vida dele nas tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Feliz por poder estar aqui hoje e compartilhar essa palavra com os irmãos. Saber que nem toda quinta eu consigo estar aqui. Às vezes eu estou viajando, a trabalho. E dá uma tristeza, às vezes eu fico lembrando lá na quinta-feira, falo, hoje meus irmãos estão lá reunidos. E por mais que às vezes a gente... É benção, eu vou estar em outra igreja na quinta, sempre procuro ir. Mas não é a mesma coisa, né, do que a gente estar no meio da nossa família, dos nossos irmãos, da nossa casa, né? Então... eu fico realmente muito feliz de poder estar aqui hoje e compartilhar essa palavra com os irmãos. A palavra que eu vou compartilhar hoje, na verdade, uma meditação, uma devocional. Deus já tem me dado ela, ou tinha dado sinais dela há mais ou menos uns 40 dias. E a gente começa a ver que realmente é de Deus, porque... devocional, ela tem que vir com a prática. E quando a gente vai conversando com umas pessoas, aquilo que a gente leu, que a gente tem vivido e compartilha, aquilo faz com que agrega alguma coisa na vida da pessoa, a gente já começa a entender que realmente Deus tem algo muito forte nesse texto, ou tinha. Até falei com o pastor, pastor Igor, essa passagem aqui, até a passagem que eu vou pregar hoje, falei, essa passagem aqui dava um bom sermão, né? Aí o pastor dava. É mesmo, inclusive você prega na quinta. Falei, então esquece, o sermão é meu. Tá? Deixa que eu vou, deixa que eu já tá tudo, Deus já está dando as luzes, então vamos tentar desenvolver isso. E eu vim vendo, vim lendo, é o livro de 1 Samuel, eu li 1 Samuel, li 2 Samuel, mas eu nunca conseguia deixar de voltar no capítulo 8 de 1 Samuel. Já estava quase em Reis, mas eu sempre tinha que voltar. Alguma coisa relacionada à história do primeiro rei de Israel tinha e tem a ver ainda hoje com a nossa igreja. Antigamente eles eram firmados pela aliança, hoje nós somos firmados na nova aliança em Jesus Cristo. E algumas coisas motivaram, eu vi alguns comentários a respeito do Antigo Testamento que me deixaram bem triste, porque a Bíblia ela é viva, ela se renova, ela traz para nós lições em todos os âmbitos da nossa vida e dia após dia em todos os livros. Isso, falei, Deus, então traga uma revelação simples e prática para mim, me mostra alguma coisa que possa fazer com que eu cresça e que eu compartilhe isso com alguns irmãos. Eu falo alguns porque na época era para compartilhar só com um grupo de estudo. A gente chegou até a se reunir uma vez e hoje eu vou poder, graças a Deus, compartilhar com a igreja toda, digamos assim. 1 Samuel, capítulo 8. Vamos ler o capítulo todo. 1 Samuel, capítulo 8, do 1 em diante, diz assim: quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como os líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos deles não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: tu já está idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, lhe disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará.
Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar a terra dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações da vinha e dos olivais e dará aos criados deles. Tomará 1/10 dos cereais das colheitas das uvas e dará a seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas e a mulher do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá na frente para combater as nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor, e o Senhor respondeu: atenda-o e dê-lhe um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Amém. Quando eu li esse texto, eu comecei a fazer uma análise da nossa vida, do nosso dia a dia. E nós, como seres humanos, a gente costuma sempre buscar o quê? Estabilidade. Precisamos ter segurança. Não é à toa que existem estudos, existem... Eu particularmente fiz administração, a gente tem matérias onde a gente trata exatamente sobre isso, sobre uma vida estável, sobre estabilidade em todas as áreas, financeiras, enfim. Procuramos sempre estabilidade. E desde criança somos ensinados: estude, se especialize, procure um trabalho. E quando a gente quando a gente começa a analisar o mercado, a gente vê que hoje em dia o concurso público é o visado por todos, porque traz uma estabilidade, traz uma segurança. Você sabe que que você, a não ser por um erro gravíssimo, você não vai ser mandado embora. E analisando isso, pensando a respeito desse texto, e fazendo um paralelo junto com esse livro de 1 Samuel, comecei a enxergar semelhanças entre as atitudes do povo de Israel e a igreja de hoje. Nós como cristãos, costumamos tomar algumas atitudes que eles tomaram. Nosso tema de hoje é entregando as nossas vidas totalmente ao Senhor. Eu poderia usar dezenas de bases bíblicas para estar falando sobre esse assunto, mas foi nesse livro, foi nesse texto que Deus assim fez arder o meu coração de verdade. E eu pretendo compartilhar com os irmãos, então, baseado nisso que eu aprendi, e espero poder transmitir de uma forma que chegue ao coração de todos nós. Quando o povo pediu um rei, deu início à monarquia de Israel. Eles saíram de uma teocracia para uma monarquia. Agora eles teriam um rei, alguém que realmente o julgasse. Na verdade, antigamente, até Samuel, isso era em função dos profetas. No caso, Samuel fazia isso e designou alguns filhos deles para fazer. E quando a gente analisa o texto, logo de início, a primeira pergunta que veio na minha mente foi: mas por que esse povo passou por tantas experiências, eles viram tantas coisas e eram mais recentes, né, do que nós, e ainda assim eles não acreditavam, eles não criam no Deus dele, eles não conseguiam deixar que Deus tomasse as rédeas da situação? E Deus me respondeu na hora: qual a diferença de hoje? Ainda assim hoje, nos nossos dias, nós decidimos muitas vezes tomar a rédea das nossas vidas, tirar da mão do Senhor. E aí a gente consegue identificar muitas consequências ruins, porque saímos da vontade de Deus, que é perfeita, e vamos tentar fazer a nossa, que é totalmente imperfeita. Ainda hoje, nós como igreja, nós temos experiências marcantes. A galera, eu vou falar muito particular
nesse momento com relação ao ministério que eu faço parte, né, no SOS, a gente tem visto maravilhas, né? Todas as viagens a gente vê pessoas sendo transformadas, pessoas curadas, pessoas de cadeira de roda andar. Temos visto aqui na igreja pessoas também sendo curadas, transformadas. No caso do Anjo da Noite, a gente viu um ex-travesti, né, realmente se converter e mudar totalmente de vida. Então, ainda assim, nos dias de hoje, alguns de nós, na primeiro momento de dificuldade, a gente vira as costas para Deus. A gente fala, não, até aqui eu entreguei ao Senhor, mas daqui em diante, é comigo. A gente fala em se converter, entrego minha vida nas mãos do Senhor, mas a gente entrega parte, a gente não entrega muitas vezes 100%. E isso começou a me confrontar muito e ver que as atitudes daquele povo eram idênticas às atitudes de hoje, em muitos casos. No versículo 5, vemos o povo falando, constitui-nos, pois agora um rei sobre nós. Moisés já havia dito que Israel haveria um rei. Israel teria um rei. Quando a gente lê o Pentateuco, a gente vê sinais de Deus o tempo todo falando e sinalizando para que Israel futuramente tivesse um rei. Então, o problema do povo não foi pedir um rei, o problema do povo foi o que o motivou a pedir o rei, e como eles o fizeram. E, indo um pouco à frente, para depois a gente analisar com mais calma, a gente consegue enxergar que um pedido do ser humano gerava Saul, e um pedido e uma vontade de Deus iria gerar Davi. E quando a gente continua pensando a respeito das atitudes do povo com relação ao pedido feito ao Senhor, nós vemos um capítulo antes, Deus fala, o Senhor controlou, o Senhor, a mão do Senhor esteve com o povo de Israel durante todo o governo de Samuel. Ou seja, o povo ele vinha provando da segurança, ele vinha provando da providência de Deus. E quando soou esse pedido por dar-nos agora um rei, eu comecei a me colocar na situação do povo, eu comecei a pensar, será que nas situações, no primeiro momento de situações adversas, a gente também não faz isso? Será que a gente só comunica ao Senhor as decisões? Aconteceu algum momento, estamos passando por um momento adverso, a gente chega a Deus e, cara, Deus, depois que eu fizer, eu comunico, peço para Ele abençoar, estendo a mão e vou abençoar, mas primeiro deixa que eu sei o que eu tenho que fazer. Será que nós estamos só comunicando a Deus? Mesmo vendo o cuidado como eles viam hoje, como eles viam antes, e nós vemos hoje o cuidado do Senhor, será que ainda assim a gente não consegue acreditar nesses momentos? Não consegue acreditar no cuidado do Senhor? Como eu disse, Deus, ele teve a mão do Senhor esteve com Israel durante todo o governo de Samuel. Deus cuidou. E eu tive, semana retrasada que eu estava no Rio, eu passei por eu vou citar muitos exemplos de mim, apanho muito de Deus, mas eu acho que esse é o caminho, eu acho que quando a gente fala de relacionamento com Deus, a gente tem que imaginar de verdade, uma conversa de um filho para um pai sendo exortado, e aí a gente vai aprendendo, aí a gente vai sendo lapidado. E viajei, cheguei lá, quando eu chego lá, algumas pessoas me ligam, Andrezão, você está bem? Eu tô bem, graças a Deus. Rapaz, tive um sonho ruim, sonhei que você morreu. E os sonhos eram desse nível para pior, assim, era tudo. Eu falei, bom Deus, estou no Rio de Janeiro, uma semana depois da Copa, tudo cheio de turista, argentino, briga. Falei, bom, está em suas mãos. E eu constantemente sonhando também situações de acidente de carro o tempo todo. E um desses sonhos, eu compartilhei até com algumas pessoas, eu estava na Avenida Brasil, eu sei porque no sonho eu consegui identificar. Estava na Avenida Brasil e eu estava andando muito rápido, quando de repente um carro azul
Eu sabia a marca, não vou falar a marca para não fazer propaganda. Sabia a marca, ele me fechou e eu freiei bruscamente e acordei. Esse foi um dos sonhos que eu tive. Beleza, fui trabalhar no outro dia, orei a Deus, pelo amor de Deus, me traga em paz. Fui visitar um cliente importantíssimo e ao sair, vou ligar o carro não liga. Não consigo, o carro não dava partida, estava parado de tudo. Eu falei, eu não entendo nada de mecânica. A primeira coisa que eu fiz, ligar para a empresa que é a locadora, falei, traz um mecânico aqui. O carro parou. Quando o mecânico, passa 2h30 depois, o mecânico chega, abre o capô do carro. Você não sabe ver isso aqui não? Desconectou aqui o cabo da bateria. Eu falei, não sei. Isso que eu liguei. Aí ele desconectou. Aí me explica, um carro 2014, eu peguei, ele tinha uns 300 km rodados. Como que solta o cabo da bateria do carro? Enfim, até mistério. Eu peguei e comecei a resolver meu problema, peguei o carro, eu tinha que estar em meia hora num cliente, era assim, coisa de 80 quilômetros. Tinha que fazer em meia hora. Eu falei, vou ter que lembrar das épocas que eu vi o Senna aí, vou ter que correr a beça no Rio de Janeiro com trânsito. E fui embora. Quando eu cheguei Quando eu estou em determinado momento, não vou falar a velocidade para não escandalizar, eu estava bem rápido. E que um carro aparece, eu vejo no retrovisor, na hora veio o meu sonho. E eu, já lembrando do sonho, eu reduzi, pisei no freio, reduzi, e o cara fez exatamente. Era o carro igualzinho do sonho, ele me fechou, só que eu já estava com a velocidade estabilizada, eu não precisei de fazer nada. E eu tive esse livramento. E eu tive mais uns 2 livramentos durante a semana. Sabe? Provando do cuidado de Deus para comigo. Vou eu voltar para casa na sexta-feira, pegando o voo feliz da vida. Estou voltando para casa. Pô, é a maior alegria, gente. Quando você volta para cá, tem uma galerinha que a gente já marca de sair na sexta, né? O pessoal da igreja, a gente já tem esse hábito. E também tem o discipulado, já vou de Malicuia para casa do pastor Igor. Então, assim, é uma alegria absurda por completo. E o voo atrasou 1 hora. O pessoal anunciou, eu falei, a alegria é tanto que eu falei, tá tranquilo, 1 horinha, beleza. E meu primo, ele é controlador de voo. Então, assim, algumas dicas, algumas falas que o pessoal dá da empresa, né, da Infraero, a gente consegue assimilar. Eles falaram o seguinte, estava com teto baixo. Isso aí é o que? A neblina está muito baixa no Santos Dumont, porque é perto da praia, não consegue decolar. Porque se decolar, corre o risco dele balançar e você cair e morre todo mundo. E beleza, eu fiquei aguardando e nada de vir uma solução e acabou que passou 1 hora, entrou todo mundo no avião, vamos embora. Irmãos, eu vou quase semana sim, semana não. Pode estar um avião tremendo que for, que eu bato e durmo. Mas nesse dia, lembrando dos sonhos que todo mundo teve de mim, eu falei, Deus, orando, Deus, você não podia ter me alertado disso aqui não? Era só dos carros, era só das outras coisas. E um desespero, gente, toda hora pedir água para começar. Você está passando mal? Mais ou menos, vai depender se esse avião vai chegar em Vitória. E nunca passei por um voo desse na minha vida. Nunca. E quando não teve serviço de bordo, o avião tremia muito. Mas só que eu falei, nem me toquei, liguei o fone, coloquei aquieta minha alma, e a minha alma foi aquietada. E aí Deus começou a ministrar. E quando acabou, eu já estava mais tranquilo. Eu falei, Deus, não estou entendendo. E ele falou comigo assim, muito forte, até quando eu vou ter que provar o meu cuidado para com você? Sabe, eu tinha, igualzinho o povo ele foi guardado durante todo o governo de Samuel. Eu passei por uma semana onde Deus me deu livramentos, gente, absurdos, assim, era realmente livramento de morte. E na primeira situação de dificuldade, o que eu faço? Eu questiono, Deus, mas por quê?
Morrer no avião deve ser tão ruim. E Deus falou isso comigo, e na hora eu entendi, e aí realmente já foi, até quando eu cheguei na casa do pastor, eu falei, pastor, eu estou a 220 por hora, tomei uma surra de Deus agora no avião, mas glória a Deus, assim, esse cuidado que Deus tem para conosco. E todas as outras experiências que a gente possa vir a ter com Ele, isso não pode chegar e ficar resumido àquele momento. Isso tem que servir como uma prática de vida. A gente tem que se recordar disso constantemente. E outra análise que eu faço com relação ao versículo 5, ao versículo 5, que o povo fala assim, eles pediram um rei como tem todas as outras nações. Quando o povo pede um rei como tem todas as outras nações, eles estão esquecendo de que eles eram o povo da aliança, né? A aliança de Deus. Então o rei deles era o Deus Todo-Poderoso que livrava eles em todas as batalhas. A força deles eles não poderiam esquecer de onde vinha essa força, mas eles esqueceram. E eu vejo os anciões, eles preocupados com as questões de segurança nacional. Né? Nós precisamos ter uma estrutura. Gente, quando a gente vai fazer uma análise histórica aí do povo de Israel, eles iam para a guerra, né? Eles iam para a guerra com os recursos que eles tinham de agricultura, enxada, um pedaço de pau. Era com isso que eles iam. Os filisteus, eles pegaram todos os ferreiros, eles não deixavam nenhum dados históricos, eles não deixavam ferreiros à disposição de ninguém. Eles pegavam todos para fazer as maiores armas. E Israel, em determinados momentos, eles não tinham espada para todo mundo. Então a maior parte do povo ia com o material que tinha disponível, pau, pedra, igual doido. Né? Então, imagina o Brasil fazendo uma guerra com os Estados Unidos. Né? Os caras vindo de caça, canhão, não sei o que, a gente de garrucha, estilingue, né? Porque o Brasil, o poder bélico é isso. Então era complicado, era uma diferença grande, mas só que o poder deles, a força de Israel estava em Deus. Era Deus que livrava, era Deus que protegia, era Deus que pesava a mão contra os inimigos de Israel. Então, querer ser uma nação, ter um rei, para querer ser uma nação como todas as outras são, me fez a pergunta, será que estamos querendo ser também como a nossa nação combatente ao mundo? Será que nós estamos querendo ser muitas vezes como o mundo? Mas aí não, né? Eu sou crente. Então, começa a fazer uma análise no seu trabalho, no seu dia a dia. Por exemplo, no seu trabalho. Será que as pessoas enxergam em você e veem em você a identidade de um cristão? Será que quando nós estamos no trabalho, no nosso momento de lazer, com amigos, a gente consegue transmitir isso para as pessoas veem essa identidade, está estampado na nossa testa, ou não? Não existe esse respeito, não, isso aqui é para qualquer um, por isso aqui vem ver o vídeo pornográfico. Vem cá, vamos participar da gente aqui de conversinhas tolas. Quando esse tipo de coisa acontece, inconscientemente, se é que eu posso dizer assim, a gente está adquirindo a identidade do mundo. E indiretamente, se é que eu também posso dizer assim, estamos tentando ser como o mundo. Só que a gente, né, camufla, não tem nada a ver não, só um pouquinho aqui, beleza. Não, daqui para lá ninguém, né, eu não estou no meio da minha igreja, não tem ninguém que é crente aqui, tá tranquilo. Nós precisamos tomar cuidado. Como que está sendo forjado o nosso caráter e como que o mundo está enxergando isso lá fora. Precisamos constantemente fazer essa avaliação, porque é uma forma indireta de falarmos para Deus, eu estou querendo ser como o mundo. Eu estou querendo ser como as outras nações. Vemos esse pedido como rei, como uma necessidade de algo tangível. O povo ele precisava de algo tangível. Eles queriam um rei, eles queriam uma figura, alguém que eles pudessem se reportar, alguém que pudesse ir à frente dele nas batalhas.
eles tiveram uma dificuldade de enxergar o poder de Deus com os olhos da fé. Eu fico lembrando Moisés, na travessia, até o pastor Diego ministrou, e na hora eu falei, caramba, me abençoou, pastor Diego, a palavra. E quando a gente lê Moisés, ele chega na frente do Mar Vermelho, a Bíblia fala que o povo vira para ele e fala, foi por falta de sepulturas no Egito que o Senhor nos trouxe para cá? Quantas vezes falamos, deixe em paz, era melhor ser escravo no Egito do que morrer no deserto. Moisés falava, só se acalma e veja. Moisés já tinha enxergado com os olhos da fé o poder do Senhor agindo. E será que ele não tinha nada tangível, ele não conseguia, ele não tinha nada que ele pudesse ver ali, deixa na mão do meu rei ali, ele vai. Não, ele confiava no poder de Deus. Ele sabia a quem ele servia. Agora vem uma vitória, né? Cantei só derrota. Estava há uns dois meses atrás, mais ou menos, recebi uma proposta muito interessante profissional. Muito interessante mesmo. E o meu coração, né? A princípio recebi a proposta, falei, oh, que legal, estou muito feliz. Aos pouquinhos a paz foi faltando. Falei, pô, mas e os ministérios? E o povo? E quando eu comentava para alguns meninos, assim, eu falava com alegria, os meninos sérios. Pô, que palha, né? Eu falei, mas você tem que ficar feliz, eu estou feliz. Estou crescendo, né? Chegou a hora, né? Deus ouviu minhas orações, meu sonho vai se realizar. E começou a faltar paz. E eu chamei, falei, bom, deixa eu me reportar ao meu líder, né? Fui até o pastor Igor. O pastor Igor acompanhou isso de perto. E eu contei para ele tão feliz, e a primeira resposta dele foi, até agora o que você abriu mão de Deus? Até agora o que você abriu mão na sua vida por Deus? Não é a hora. Deus ainda quer te desenvolver ministerialmente. Não é a hora de você aceitar isso, isso aí não vem do Senhor. Tive discernimento agora. Cara, é muito complicado. Você está trocando algo tangível, uma proposta que eu tinha, por uma promessa de Deus. Mas era Deus, mas tudo bem, é aquilo que a gente fala nesse momento, no momento de dificuldade, onde a gente não consegue assimilar, e você é orientado por um Samuel. Era como se fosse... Hoje, é como se, quando a gente faz a análise, é como se representasse. Nossos líderes, eles representam isso para nós. Ele trouxe a palavra de Deus, não aceito. E, irmãos, eu não aceitei. E nos últimos meses, na minha empresa, eu até compartilhei muito com ele, dia após dia, vem falando com o pastor Eucundinho, com o pastor Diego. Eu falei, cara, Deus ele tem me honrado de tal maneira que, sabe, conseguindo fechar negócios, parceria, coisas que eu demorei 7 anos. E Deus vai, assim, eu não tenho, você vê que você não tem mérito nenhum, você chega e você faz aquilo que você muitas vezes já faz há muito tempo. Eu penso, beleza, tudo bem, ok, é isso mesmo. Gente, trocar algo palpável, algo que a gente consegue realmente tocar e ter aquilo como segurança é muito complicado. Mas, experiência própria, eu falo, vale a pena. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena escutar a sua voz, vale a pena ouvir os seus líderes. Glória a Deus, glória a Deus. No versículo 27, essa foi a parte, talvez, todo o texto ele me deixou realmente muito, eu fui muito confrontado. Agora essa parte, meu Deus do céu, é sair de ler você ler, assimilar e se jogar no chão. Comigo foi assim no meu quarto, quando ele fala, eles me rejeitaram. Eu procurei no original, para saber se esse rejeitaram, de repente não tinha uma outra tradução. Não, era rejeitaram mesmo, abominaram, desprezaram. Gente, quem é que gosta de ser rejeitado em alguma fase, em algum momento da vida? Sabe, a rejeição é algo tão dura, é algo tão complexo, que pessoas têm problema durante a vida toda por causa de rejeição, problemas psicológicos, transtorno. E sabe, a gente ouviu isso de Deus, né? O meu povo me rejeitou, me fez pensar, cara, será que em algum momento Deus pensa isso de mim? Será em que atitude que eu fiz que me fez
que fez com que ele pensasse, cara, meu filho André me rejeitou. E isso para mim foi complicado. E ainda quando a gente continua nos versículos seguintes, do 9 ao 18, vemos Deus advertindo o povo, ou seja, diante de uma atitude de rejeição, vemos uma atitude de misericórdia de Deus ainda. Fale para eles, se ele por acaso cair na mão de um rei tirano, olha só o que os caras vão fazer, o que o cara pode exigir deles. E eles vão ter que fazer. Essa é a regra da monarquia. Eles vão ter que obedecer ao seu rei. Sabe, fiquei imaginando Deus, diante de toda a sua glória, sabe, tendo anjos, ser perfeito, querubins, serafins adorando ele 24 séculos que existe, né? Ora, adorando o tempo todo. Isso começou a me confrontar. Gente, Deus diante de toda a sua glória, sentado no seu trono, ainda assim saber, fui rejeitado e ainda olhar com aquele olhar de misericórdia. Cara, isso para mim assim, foi muito complicado, me fez na hora, Deus, me perdoa, eu tentei assimilar aquilo que eu poderia estar fazendo que levasse ele a pensar dessa forma, foi realmente um confronto grande para mim. E como igreja, devemos estar atentos a parar todas essas arestas. A gente não pode de forma alguma permitir que algum dia o nosso Senhor, o nosso Deus pense isso de nós, eles me rejeitaram. Gente, é muito forte, é complicado a gente entender, assimilar isso e não ter uma atitude corretiva. Aprendi com essa passagem, que Deus é um Deus de misericórdia, a gente já sabe, a misericórdia dele se renova na nossa vida dia após dia, somos totalmente dependentes dele. E uma outra lição prática, estava nessa semana aí tumultuada, e eu não conseguia fazer as minhas devocionais. Gente, eu falo para você, dói não ter o meu tempo com Deus. Você não conseguir orar, você não conseguir ler a Bíblia, é a mesma coisa que você sair de casa assim, comer. Para quem vê o meu tamanho sabe que comer é complicado eu ficar sem. Então assim, é difícil, eu me sinto mal, é algo que realmente chega em mim, eu falo, cara, eu não sou digno, Deus. E nesse dia eu orei e falei, Deus, deixa eu chegar vivo em casa e tá bom, já é um lucro danado. E fui visitar, e eu fui no meu primeiro cliente, na minha primeira reunião. A mesma situação que eu falei, eu não fiz nada demais. O cliente fechou comigo assim um negócio absurdo. E eu, em vez de ficar feliz, eu fiquei muito triste. Eu saí, entrei no carro e botei a cabeça no volante e ficava, Deus, por quê? Sabe, eu não estou conseguindo nem durante a semana ter meu tempo contigo, não estou conseguindo. Os meninos falando, André, a gente está pensando em resolver um monte de coisa que mandava mensagem e eu não conseguia responder. Tamanha correria. Eu falei, Deus, não estou dando conta de fazer aquilo que eu tenho que fazer, e o Senhor ainda assim me abençoou, Deus, eu não sou digno. Deus falou comigo na hora, e quando você foi? O que seria de você se não fosse a minha misericórdia pela sua vida? Irmãos, nada, nós não somos dignos, não merecemos nada, é realmente graça de Deus, é simplesmente misericórdia. E muitas vezes a gente indiretamente acha, não, eu mereci, Deus me deu. Não, Deus ele honra a gente, porque beleza, você trabalha, você estuda, você corre atrás, você pede ajuda de Deus, Deus vai te abençoar. Mas daí a gente achar que teve mérito, falar, não, eu fiz porque eu sou bom, eu consegui, misericórdia de Deus, graça. Quando vemos Deus advertindo, dando uma advertência, falando, eu vejo ainda Deus fazendo isso constantemente no dia a dia hoje. Quantas vezes a gente vê os pastores, as pessoas chegam, o pastor, não, meu filho, pastor, nós como pessoas nos procuram como líder, a gente fala, não, vai por aqui não, meu filho, não vai por esse caminho não, vai por esse. Sabe, pessoas que tiveram até mesmo a mesma situação que o cara não aceita essa proposta, não, isso não vem do Senhor, isso vai te matar, isso vai acabar com você. Sabe, as pessoas tomam o controle da mão de Deus e falam, não, a partir de agora eu reino sobre a minha vida, eu sei o que eu tenho que fazer. E faz. É um caso atrás do outro, né, pastor? De pessoas que realmente a gente vê, as pessoas trocam definitivamente, falam, não,
Realmente eu quis muito isso aqui. Eu vou, é o meu sonho, vai se realizar. Como é que você pode falar? Ué, como é que você pode falar que o meu sonho não vai se realizar? Sabe? Quando a gente olha para a história de Saul e Davi, eu vou falar isso muitas vezes. O pedido do povo gerou Saul, mas o sonho de Deus era Davi. Gente, igreja, Davi, trazendo uma analogia para a nossa vida, representa a vontade perfeita de Deus, usando um ser imperfeito. Continuando no versículo 19 e 20, do 19 ao 22, vemos, depois da advertência, que o povo ele não quis ouvir a voz de Deus. Eles falaram o seguinte no versículo 18, 19 e 22. Não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. E aí ele manda todo mundo ir para casa. E aí Deus fala, beleza, dá o rei para eles. E o rei que Deus tinha preparado para eles não era Saul. Mas devido ao imediatismo do povo, foi o que Deus deu. E se você pergunta, mas Deus então deu algo ruim para o povo? Se você pensou isso, bem-vindo ao clube, eu pensei também. Falar, Deus por acaso então deu algo ruim para o povo? Quando a gente analisa a história, a gente vê que não teve nada disso. Deus ele preparou Davi para o sucesso. E aproveitando aqui, fazendo um parênteses, abrindo um parênteses, a gente tem que parar de transferir as responsabilidades dessas nossas decisões tolas para Deus. Né? Como eu falei aqui, muitas vezes vocês procuram a liderança, vocês têm o direcionamento de Deus, vocês desobedecem aí, o que é feito, o que nós fazemos? A culpa é da igreja, a culpa é da liderança. Ninguém me visitou, ninguém me procurou. Né? Depois que eu decidi fazer isso aqui, depois que eu decidi ir com um caminho contra o que Deus quis, a minha igreja virou as costas para mim. Isso é covardia. Covardia, sabe? A sua igreja ela vai estar sempre de braços abertos, como as pessoas têm, como a gente tem visto, como quem está aqui sabe. Todos nós passamos por dificuldade, apoiamos todo mundo. Só que a gente respeita, tem um momento que a gente sabe, a pessoa fala, cara, não quero, não consigo. Hoje em dia eu confronto assim, sabe, pastor? Eu falo, cara, toma uma decisão. Pessoa, você não consigo. Não consigo caminhar com Jesus, não quero. Então, beleza. Eu acho que quando eu faço isso, quando a gente coloca dessa forma para a pessoa ela já sabe, cara, foi uma decisão minha. Já poupamos ela da covardia de transferir isso para a igreja. E aí é o primeiro passo para que ela volte. Ela sabe de onde partiu a decisão. Veio de mim. Então agora cabe eu reverter isso. Cabe agora eu pegar o controle da minha vida, como a gente vem falando, e entregar nas mãos de Deus de novo. Então, pelo amor de Deus, gente, e até combatam isso. Pessoas que falam que a liderança virou as costas. Cara, não existe isso. Somos uma igreja que a gente vive realmente pautada no amor. A gente tem vivido isso. A gente não desiste de ninguém. Como igreja, Jesus não desiste. Quem somos nós para fazer isso? Nós vamos até o fim. Voltando ao texto que eu falei que Deus fez Saul, preparou Saul para o sucesso. Vemos, 1 Samuel 10, 1, 7, Saul recebeu sinais para assegurar que ele, não precisa de abrir, eu mesmo leio aqui, Saul recebeu sinais para assegurar que ele percebesse que tinha sido escolhido por Deus. Deus imediatamente fez com que Saul soubesse que ele estava pessoalmente envolvido na escolha dele. Versículo 9, versículo 10 do capítulo 10. Saul foi cheio do Espírito Santo de Deus em momento, e o texto diz que Deus lhe mudou o coração. Deus operou em Saul para torná-lo sensível a ele. No versículo 11, Saul repentinamente foi capaz de profetizar, provocando assombro naqueles que conheciam. Deus preparou os conhecidos de Saul para a sua nova função. Versículo 20 e 24, Saul foi publicamente escolhido por Deus em Gilgal. Deus deixou claro para toda a nação que Saul era a sua escolha. E no versículo 13 do capítulo 10, a vitória de Saul foi evidência da presença de Deus. E naquele momento, o próprio Saul, ele percebe que Deus deu o livramento de Israel. Ele percebe que Deus deu os inimigos na mão dele. Ele percebe que Deus estava com ele. Então, o processo de Deus
para com Saul foi o quê? Deus deu o guerreiro que o povo queria. Não foi que Deus deu o que eles não, Deus deu algo ruim. O que Deus deu foi exatamente o que o povo pediu. O povo não queria um guerreiro? Deus, então um guerreiro. A Bíblia fala que Saul, ele se sobressaía do ombro para cima. Aí você vai fazer a análise histórica e você vê que o cara era alto. O cara era muito alto. Ou seja, ele tinha todas as características do quê? De um rei que poderia guerrear, que poderia sair à frente das guerras do povo de Israel. Quando vemos Tiago, capítulo 1, 13 e 14, diz assim: Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Saul, ele foi feito para vencer. Deus, ele instituiu Saul, ele levantou Saul como rei para vencer, mas as suas escolhas e a sua conduta como rei o levaram ao fracasso. Quando a gente analisa, é evidente, a escolha de Deus, o coração de Deus, ele já queria Davi. Era sobre Davi que ele instituía toda a sua dinastia, né? Os propósitos de Deus era para Davi, mas em momento nenhum Deus fez Saul para que ele viesse a ser um rei derrotado. Não, Deus esteve com Saul até o momento da sua obediência, até o momento onde Deus fala que o rejeitou. Rejeitou por quê? Rejeitou, e era a grande diferença de Saul para Davi, né? Saul, quando ele diversos erros, mas um deles, quando ele se apavora, quando ele vê o exército dele fugindo, os filisteus atacando, e o exército dele, todos eles se escondem. Ele tinha que esperar Samuel chegar para Samuel fazer um sacrifício, levantar um holocausto, e ele mesmo fala: quer saber? Tá feio o negócio, eu mesmo vou levantar isso aqui. Ele levantou, ele quebrou ali uma ordenança. E Deus fala com Samuel: eu o rejeitei. Então, as escolhas de Saul e a conduta de Saul fizeram com que ele caísse, com que ele não que ele não tivesse sucesso, que ele não prosperasse em seu reino. E quando a gente fala de pecado, eu ia até falar isso mais para frente, mas vou ter que antecipar, porque senão vai falar: mas Davi pecou também. Claro, Davi também teve os seus erros, o que mostra que a questão toda, o detalhe todo era como Davi lidava com isso. Davi, ele gerava um coração realmente arrependido. Ele não tinha dificuldade de se humilhar a Deus e pedir perdão. Qual foi a conduta de Saul? Quando Samuel veio exortar ele: mas o meu povo fugiu e me pressionou a poder fazer isso aqui, por isso que eu fiz. Tá? Não, em momento nenhum, Davi falava: Deus, eu pequei contra ti, só contra ti pequei. Deus olhava o coração, Deus entendia, falava: cara, realmente existia um arrependimento, enquanto Saul não, era covarde. Quando a gente vai analisar a história, mais à frente eu vou falar algumas características, nós vemos que realmente Davi era capaz de gerar um arrependimento genuíno. Enfim, quando decidimos ter o controle, temos um Saul como resultado em nossas vidas. Algumas características de Saul: ele foi escolhido por homens, invejoso, covarde, como falamos, pois não assumia seus pecados, ao invés disso colocou a culpa em seus soldados, preocupava-se com o que os outros pensavam, foi rejeitado por Deus. Quando decidimos tirar o controle das nossas vidas da mão do Senhor, temos esses frutos horríveis de Saul em nossa vida. Quando decidimos tirar o controle da mão de Deus, fazendo uma análise, fazendo uma analogia entre a nossa igreja hoje na nova aliança e a igreja na antiga aliança, vemos que precisamos devolver o coração, devolver as nossas vidas nas mãos do Senhor. E vemos como que os frutos de Davi são muito mais importantes, como a gente vai continuar vendo. A gente vai continuar na mensagem. Quando eu fico pensando, até mesmo na hora que Deus ele vai ungir Davi, 1 Samuel, olha só, quando o controle volta para o Senhor, olha só a diferença, até mesmo a percepção, e como que se lida com as dificuldades, como que se lida como é que é diferente a forma com que Deus olha para nós. Deus olha para o nosso coração. 1 Samuel 16, 6, 7 diz assim: sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido.
Porém, o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o seu coração. Aqui foi quando Deus já havia rejeitado Saul e mandou que Samuel fosse atrás de Davi. E ele foi, e quando a gente estuda, a gente vê que realmente Eliabe também se sobressaía. E Samuel, olhando a aparência, falou, cara, certamente é esse aqui o cara que Deus quer. Deus fala, cara, esquece, agora o controle está comigo, a minha percepção é totalmente diferente da tua. Eu olho para o coração, eu não olho como vocês olham para a aparência, para a física. O meu rei será de acordo com o meu coração. E ele chama todos os filhos de Eliabe. O último era Davi, ele estava cuidando das ovelhas. Ele chama, Deus mostra, assinala que era ele. E aí começamos a ver Deus tomando o controle da situação. Deus falando para o povo, agora a gente vai dar continuidade àquilo que brotava na minha alma, aquilo que brotava no meu coração. Eu separei algumas características de Davi. Davi como homem. 1 Samuel 16:8, corajoso e sensível. 17:20, responsável. 1 Samuel 18:16 diz que ele foi amado pelo povo. 9:11 diz que ele foi fiel aos amigos e solidário. Talentoso. Como rei. Foi um grande estrategista, libertou Israel dos seus inimigos, tornou Jerusalém a capital do reino, estendeu sua esfera de influência através das alianças, construiu um palácio, restaurou rotas comerciais e garantiu a prosperidade do reino. Como servo, tinha um coração que temia ao Senhor, zelo pelas coisas de Deus, trouxe a arca da aliança e colocou num tabernáculo especialmente preparado em Jerusalém. Não tinha medo de se humilhar diante de Deus. Quando a gente devolve o controle, temos esses frutos em nossas vidas, Davi. E a pergunta que eu fico para nós hoje é, será que nós vamos continuar gerando Saul, personalidade de Saul, gerando Saul em nós, ou será que vamos querer Davi? O sonho do coração de Deus é que a igreja dele gere Davi, gerem vencedores, gerem aquele onde ele vai instituir toda a sua descendência, onde ele vai firmar, sabe? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei, caramba, Saul foi um pedido de homem, Davi, ele literalmente brotou do coração de Deus. E eu fiquei imaginando, cara, se a gente gerar esse monte de Davi na nossa igreja, imagina como é que ia ser. Um monte de guerreiro, pessoas tementes ao Senhor. Nós estamos prestes a nos mudar, a gente está indo para um novo tempo. Eu tenho convicção, assim como alguns outros irmãos tiveram, que Deus ele nos trouxe aqui, Ele nos separou, Ele nos guardou, Ele nos treinou. Quando a gente veio para cá, a gente não tinha uma equipe toda, um ministério bem estruturado. Hoje a gente já tem, claro, precisa de mais, mas treinou muitas pessoas, prepararam, saíram novos líderes. E agora a gente está indo para um desafio muito maior. Sabe, a igreja nem começou, pastor, hoje já me ligaram aqui desesperado, a igreja nem começou lá e já me ligaram desesperado, André, vieram 2 moradores de rua aqui perguntando o que a gente poderia fazer por eles, pedir oração. Cara, não tem nem placa de igreja lá ainda. Sabe? Eu já imagino, pastor, os anjos do Senhor ali, os sedentos chegando. Cara, a gente nem começou a fazer nada, está em obra. Mas o lugar já está consagrado ao Senhor e a gente sabe que os anjos dele habitam lá. Então, irmãos, a gente tem que estar preparado, porque o desafio vai ser grande. E a gente precisa de Davi. A gente precisa de gerar Davi, aquele homem, segundo o coração de Deus, que vai se colocar na frente do gigante. E vai falar, e vai proclamar, cara, ainda hoje o Senhor me dará a sua vida em minhas mãos. E hoje, o mundo todo saberá que existe Deus em Israel. Sabe, será que vamos ser essa geração?
Será que vamos ser essa geração que vai clamar isso, que vai gritar isso para a serra? Precisamos de ter o fruto de Davi em nossas mãos e em nossos corações. Sabe, igreja, Deus ministrou no meu coração. Existem pessoas que perderam um pouco a identidade, a intensidade, sabe? Por que diminuiu? Por que parou aquela busca que você tinha antes? Sabe, não é hora de regredir, é hora de avançar. Continue, relembre do tempo, aquele tempo onde você dedicava o maior tempo ao Senhor, para suas orações, para sua busca em conhecimento da palavra. Não é hora de regredir, é hora de avançar. O nosso desafio ele é muito grande. Nosso desafio ele é muito grande. E precisamos de soldados com as características de Davi. Precisamos de soldados aguerridos. Eu não tenho dúvida de que Deus vai levantar esses soldados na nossa geração. Sabe, eu falo muito com os meninos que andam comigo, que fazem parte do ministério, mas eu sei que isso é com relação à igreja toda. Aqui tem feitores de história. Sabe, aqui na nossa, sabe, eu olho assim, eu vejo, cara, esses cidadãos aqui, velho, não são daqui não, eles são do céu mesmo. Estão aqui de passagem, esses caras aqui vão alcançar lugares, sabe, que nem eles imaginam. Eu converso com um menino que se converteu. Daqui a pouco eu vou tratar de um assunto com ele que eu acho que o cara não sabe nada, o cara manja tudo, não tem nem, eu falo, cara, não tem nem mais o que te passar com relação a isso. O Alistair é um aí, ó, fica mandando para mim. Toda semana as devocionais dele faz 3 a criança. 3 devocionais, meu e-mail fica cheio de devocional dele. E cobra se eu não responder. Mas é bênção, olha. É bênção. Continue nesse caminho, cara. Continue nesse caminho. O Alistair tem uns 6 meses de convertido. Eu falo sempre, eu uso muito ele. Na IB dele também tadinho, sofre comigo, porque eu tudo uso ele como referência. Mas é um menino, assim como a gente tem outros, vamos ter mais ainda, estamos nos preparando, porque vai chegar essa galera aí com a gente. Pessoas que se converteram com muito pouco tempo, adquiriram essa personalidade. Cara, eu vou querer ter essa personalidade de Davi na minha vida. Saul nem pensar. Com isso, a gente vai vendo frutos. Com isso, a gente vai vendo as pessoas crescendo. Quando eu olho jovens como ele, assim como temos outros, Felipe é um também. Cara, a pessoa, ele tem uma sede, e às vezes a gente acha e fala assim, não, cara, é uma galera que a gente gosta muito de ler a Bíblia, a gente lê muito mesmo, a gente marca estudos, assim, a gente cria situações, e muitas vezes a gente sai para lanchar e vira noite falando de Bíblia, vira noite e fala assim, até um horário mais tarde conversando sobre isso. E às vezes a gente para olhar e fala, cara, que geração é essa? Eu não estou aqui falando que a nossa igreja é melhor do que ninguém, não, mas eu nasci em lar cristão. Eu não consigo lembrar o dia que eu parei para conversar com algum colega meu sobre Bíblia. A gente não... Eu estou falando isso, gente, num contexto que eu vivo, mas eu sei que em outros ministérios e na igreja toda tem pessoas assim. A gente consegue identificar até mesmo em poucas conversas que às vezes a gente tem. Cara, que geração é essa? Mas a gente precisa fechar todas as arestas, sabe? A gente precisa, como um vaso, fechar todos os cantinhos, para que quando o Espírito do Senhor chegue, a gente transborde. É que a gente venha se transbordar realmente na presença do Senhor. Temos que dar o nosso melhor. Temos que dedicar a Deus mais toda a nossa vida. E no nosso dia a dia dedicar de mais tempo para a sua palavra. Para uma vida de oração. Mais tempo para uma vida de intimidade com o Senhor. Eu
eu falo com relação aos pastores. Cara, vocês podem contar comigo para o nosso desafio. Eu tenho certeza que muitos aqui a gente também vai poder contar. O desafio é muito grande. O desafio é grande. Mas a gente sabe que a nossa vitória já é garantida no Senhor. Então, vamos querer o quê? Frutos de Saul, frutos de Davi em nossa vida. Eu falo para vocês, vamos buscar os frutos de Davi. Vamos ficar de pé? Fazer uma oração, pedir ao Senhor para confirmar essa mensagem, para cravar essa mensagem em nossos corações. Santo e eterno Deus, aceitamos, ó Pai, esse novo desafio, Deus. Ó Pai, nos colocamos como guerreiros, São Deus, do Senhor, diante desse novo projeto. Ó Deus, eu te peço que o Senhor nos use poderosamente. Eu peço que o Senhor nos capacite, ó Deus. Ó Deus, eu peço que o Senhor nos leve, São Deus, literalmente no lugar onde o Senhor quer. Ó Pai, realize os seus sonhos, não o nosso, Deus. Ó Pai, colocamos as nossas vidas diante do Senhor por completo, ó Pai. Não queremos, ó Deus, entregar 20, 30%, não, é 100%. Por isso, ó Deus, retome o controle dela, Deus. Tome, Senhor Deus, ela em suas mãos. E nos dê sabedoria para entender e identificar o que vem do seu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por essa mensagem tão preciosa, pela vida do ministro André, que é o ministro responsável por toda a ação social aí, dentro da nossa igreja. Homem de Deus. Se você tem desejo de conhecer mais sobre os projetos, André, fala aqui rapidinho, antes da gente encerrar. Fala aqui a respeito dos projetos que estão acontecendo nesse momento na igreja. Vamos lá. Parte evangelística, temos o SOS